Bem-vindo! Que bom ter você aqui! Não assista a este culto. Participe dele. Reúna toda a sua família. Compartilhe com os amigos. Esqueça as distrações. E desligue-se de tudo. Conecte-se com Deus. Ele te ama tanto. Ele tem algo para você hoje. Não importa onde você está. Vamos juntos adorá-lo. E dedicar tempo à sua palavra. O culto vai começar. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do nosso culto online. Hoje, quarta-feira, dia 3 de junho, quarta de vida plena. Oportunidade que temos para adorar ao Senhor, mas também nos debruçarmos sobre um texto específico. Temos feito em sequência aí as bem-aventuranças, iniciando o Sermão do Monte. E hoje chegamos à última bem-aventurança, ou às últimas duas, que a gente acaba sempre interpretando, analisando e aplicando em conjunto os versículos 10 e 11. É bom estarmos juntos novamente. A semana começou com muitas novidades, decretos de reabertura, cassação de decreto de reabertura. Como sempre, tem sido nessas últimas semanas muitas incertezas e muitas indefinições. Então nós seguimos firmes em Jesus, porque é a única rocha que não se abala, é a única certeza que nos move, é a única esperança que nos nutre. Sim, o Senhor tem nos sustentado. Eu quero, no início deste culto, agradecer a Deus a vida de cada uma das minhas ovelhas, que nesse início de semana me abençoaram muito com mensagens de encorajamento, de abraços virtuais, mensagens que trouxeram calor ao meu coração e, sem dúvida alguma, também ao coração do pastor Israel e de toda a sua família. Eu fico sempre sensibilizado de perceber como os irmãos compreenderam que havia um vínculo, muito maior do que meramente pastor e ovelha, mas uma caminhada de quase 24 anos de convivência com o irmão Edson, com a irmã Selma, com a Priscila, agora o Gigante também, como membro da família, pastor Israel, agora parte da nossa equipe pastoral, e por isso eu fiquei tão quebrado, tão dilacerado, mas o Senhor vai nos renovando e a gente precisa continuar orando muito pela vida do pastor Israel e sua família, irmã Selma, Priscila, que Deus renove as forças. Mas hoje é quarta-feira, os dias vão se passando e a gente vai experimentando a cada manhã a renovação das misericórdias do Senhor, que de fato são novas a cada dia e a sua fidelidade não tem fim. Eu me lembrei hoje ao longo do dia do texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, quando ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a honra e a glória. Deus pode. E é o que vamos louvar ao Senhor agora com Gabriel, a certeza de que nas nossas limitações, na nossa fragilidade, algumas vezes o nosso cansaço, o Senhor vem, nos acolhe, nos recolhe e nos renova. Enquanto estivermos vivos, vamos viver para adorar ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21, ele fala deste binômio, desta equação que parece-nos insolúvel, vida e morte. Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele diz: enquanto eu viver, eu quero servir ao Senhor. Bom será estar com vocês, ministrando, falando. É o que diz o apóstolo Paulo aos crentes na cidade de Filipos. Mas ele vai dizer: estar com Cristo é muito melhor. Então, quer vivendo, quer morrendo, como ele mesmo diz também, somos do Senhor. Então, faça uma escolha hoje, viva para o Senhor,
Tome uma decisão agora de você confiar no poder que Deus tem em meio a toda esta situação difícil que vivenciamos já por tantas semanas. Estamos indo agora para a 13ª semana e a gente vai vislumbrando aí um futuro próximo. Ainda não está na hora da gente reabrir a igreja, não está na hora de reabrir o templo, porque a igreja somos nós. É sempre importante esta correção e é sempre válido você lembrar que você é a igreja onde você está. Nós não estamos indo àquele lugar prestar culto no ajuntamento, na coletividade presente. Mas eu tenho visto, e você também precisa saber, nós temos alcançado muitas vidas, muitas pessoas por meio das nossas transmissões de culto. Domingo à noite, por exemplo, este último domingo, o culto mal acabou e nós já tínhamos mais de 1.100 visualizações. E como eu tenho dito, eu vou dizer novamente, para cada visualização, a gente põe uma média de 2 ou 3 pessoas reunidas em família em cada dispositivo. Significa que a gente tem a cada domingo alcançado 3.000 pessoas, em média, por cada culto que transmitimos online. Então, Deus tem sido bondoso conosco, Ele sempre é bondoso e nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Ele faz, Ele desfaz, Ele coloca, Ele retira, Ele dá, Ele toma para si e Ele nos sustenta. E hoje nós estamos aqui, é motivo de agradecer ao Senhor. Pai querido, obrigado por este tempo em que nós nos reunimos mais uma vez para celebrar o Teu amor, ainda de casa em casa, ainda sem poder olharmos nos olhos uns dos outros, mas lembrarmos e somos lembrados que ainda somos igreja. Enquanto Cristo não voltar, nós seremos igreja de casa em casa, até que tudo isso passe e a gente possa aos poucos retornar à nossa convivência, ao nosso dia a dia, aos reencontros físicos e não vemos a hora de, tão logo seja possível, a nos abraçarmos fisicamente, a nos saudarmos em nome de Jesus para que tudo aquilo que somos seja visível, seja evidente para essa geração. Queremos vir para o Teu propósito. Portanto, recebe o nosso culto nesta noite, usa cada parte, cada fala, cada compartilhamento para exaltar o Teu nome em nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gabriel vai nos conduzir em adoração. Cante conosco. Agora tem a letra para você cantar junto. Deus pode, Deus é fiel, Deus é poderoso e é a Ele o nosso louvor e a honra que devemos dar a Ele é neste momento em culto ao Senhor.
serão destruídos. A palavra de Deus diz também que feliz é aquele que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Irmão, está passando por alguma dificuldade, algum problema? Adora o Senhor. Encha a sua casa de adoração a Deus. E aqui eu não estou falando de música, porque isso aqui é apenas um instrumento. Mas abra sua boca e declare o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bondoso, justo. Abra sua boca e declare isso, em nome de Jesus. Passarmos por provações é uma oportunidade de experimentarmos ainda mais a graça e o amor e cuidado de Deus na nossa vida. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Somos família Ibemeia, vai passar!
Somos família IBMEA. Vai passar. 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 Somos IBMEA, vai passar. Somos família IBMEA. 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 Vai passar. Extraordinariamente, hoje, sendo quarta-feira, a gente está exibindo mais uma vez a vinheta Somos Família IBMEA, vai passar, porque no culto de quarta-feira a coisa foi tão alterada, né? Foi tão extraordinária, tão fora da nossa rotina usual dessas semanas de distanciamento físico, que a gente não exibiu a versão da noite, né, do Somos Família IBMEA. Nós estamos então compartilhando, acabamos de compartilhar com você esta edição, mas lembrando que nós ainda estamos reunindo outros vídeos. Você já deve ter percebido que estamos voltando a alguns que foram exibidos nas primeiras semanas. Alguns estão chegando, a data máxima para você enviar o seu desta semana é sexta-feira. Nós somos mais de 1.800 membros e nós ainda não representamos sequer a metade deles nessas vinhetas, né? Olhando o rostinho dos nossos irmãos, a sua família reunida. E eu quero encorajar você, celular deitado, até a sexta-feira ao meio-dia, envie o seu vídeo da sua família reunida com essa afirmação que nos traz à memória, que mantém viva a chama da comunhão em Jesus. Somos família IBMEA, vai passar. Essa é a nossa convicção de que este tempo, este deserto tem um dia marcado para terminar. Nós não sabemos. Deus controla todas as coisas. Nossa igreja continua ativa, atuante. Essa semana começou, mês de junho está aí. Como eu disse no domingo passado, nós vencemos um ciclo. Eu entendo que nós vencemos uma primeira etapa. Essa semana começou em nossa cidade, ainda sob muita polêmica, a flexibilização das atividades. Várias fases, 6 fases foram definidas pela prefeitura, onde a cada uma, alguma outra atividade começará a funcionar. Eu quero usar este tempo para lembrar você da nossa decisão. Nós ainda não vamos retornar a despeito de quando a prefeitura possibilitar isso. Aliás, a semana passou, a semana começou, né? Estamos indo na quarta-feira, e a gente já está numa polêmica, porque a prefeitura disse que pode abrir, o Ministério Público judicializa essa decisão e diz que está proibido. Eu começo a ficar preocupado, porque quando entra essa expressão de proibição, penso que nós vemos um país livre, de livre consciência, de livre expressão, e quando a gente começa a proibir expressões que devem ser fruto da consciência, da responsabilidade de cada um, eu fico preocupado e passo a orar, mais ainda, como tenho orado, pela situação em que nosso país vive tão delicada, essa questão da polarização, das opiniões tão distantes umas das outras, e a igreja volta a ficar no centro, no meio disso, deste conflito também, por tantas opiniões diferentes. Mas eu quero reafirmar aqui que a liderança de nossa igreja tem acompanhado de perto. Eu tenho dito, nós não voltaremos sem o aval do Conselho de Líderes, sem a permissão, né, a decisão final da nossa diretoria executiva. Nós criamos um grupo de trabalho, diariamente nós trocamos mensagens, trocamos ideias, trocamos informações, ainda não definimos um protocolo porque nós ainda não temos uma data para retornar. Estamos acompanhando tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil e agora em algumas cidades que já estão flexibilizando, que já criaram seus protocolos. Eu quero apenas declarar a você isso. Primeiro, nós entendemos que este tempo foi um novo aprendizado. Nós temos descoberto que, ainda que seja tão bom a gente estar junto, e eu tenho saudade demais da igreja reunida, ainda não é viável, ainda não é
não é bom que a gente retorne ao ajuntamento, até porque a razão de benefício e de dificuldades, ainda essa equação não está bem resolvida, porque reabrir o nosso santuário, né, o salão de cultos, para apenas 40 pessoas participarem, a cada transmissão nós estamos alcançando mais de 1.000 pessoas. Então, não só pela questão de custo, mas também de logística, de trabalho, né, de esforço físico e até de risco. Essa seria a principal questão. A gente ainda mantém as nossas portas ali do templo fechadas, mas a igreja continua aberta, viva, atuante. Nosso evangelismo funcionando, luz na calçada, indo às ruas, com uma equipe reduzida, mas continua fazendo o trabalho. Os módulos e ministérios se reunindo por reuniões virtuais. Já eu vou falar sobre uma novidade que vamos iniciar esta semana, a partir da equipe de pastores da igreja, porque nós queremos justamente dizer isso, a igreja não parou. Não é o fato de não podermos reunir no templo, naquele salão de cultos ali, que nós chamamos de templo, ainda num paradigma equivocado da realidade espiritual do Novo Testamento, que o templo somos nós, pessoas, indivíduos, que levamos, né, a imagem e semelhança de Deus e manifestamos a glória do Senhor e tornamos visível a glória do unigênito do Pai, Jesus Cristo, no jeito que nós escolhemos viver. Isso é ser igreja. Vamos voltar a esse tema mais adiante, mas eu preciso reafirmar isso nesta noite de quarta-feira, quando os assuntos estão aí fervilhando, tantas polêmicas, tanta violência. Lamentável o momento que vivemos, eu confesso que tem trazido tanta tristeza ao meu coração, porque não bastasse a própria crise, próprio medo desta pandemia, né, que se estabeleceu, que se oficializou no mundo, a gente agora então está depredando o patrimônio público, matando pessoas, machucando pessoas, discutindo e ferindo pessoas. Nós temos valores muito maiores, que são os valores do amor, da paz, da reconciliação, da justiça, evidentemente, do amor e da igualdade, mas a gente não pode permitir que o modo do mundo reagir seja o modo como nós, como igreja, reagiremos também. Então, são assuntos bastante polêmicos, a gente precisa voltar a conversar sobre tudo isso, mas como hoje, na quarta-feira, o assunto está em alta, né? Igrejas podem reabrir ou não podem reabrir, eu quero dizer a você que, independentemente do que nos for determinado fazer, seja por permissão ou por proibição, nós já tomamos uma decisão. Só vamos retornar aos nossos cultos quando sentirmos-nos seguros e pudermos oferecer segurança a todos aqueles que irão participar dos nossos cultos, com a maior liberdade que nos é peculiar e liberdade esta pela qual devemos lutar com todas as possibilidades para que a gente mantenha a nossa liberdade de culto, de consciência e de expressão. Que Deus nos ajude, portanto, a isso. A novidade que eu quero trazer para você é que a partir de amanhã, nós, pastores da IBMEA, teremos um compromisso com você todos os dias da semana, segunda, terça, quinta e sexta. E por que eu pulei a quarta-feira? Porque a quarta-feira é o dia do nosso culto aqui. Então, segunda, terça, quinta e sexta, nós, pastores da IBMEA, estaremos oferecendo a você um momento de oração, todos os dias às 18 horas, a cada dia um de nós. Amanhã, pastor Fabrício abrirá este momento, né? Nós distribuiremos um link onde você poderá participar de uma reunião de oração com um dos nossos pastores. Depois nós vamos divulgar os outros dias, pastor Augusto, pastor Fabrício, pastor Pedro, pastor Israel e eu estaremos dirigindo um momento todos os dias às 18 horas de oração, especialmente pedindo a Deus sabedoria, discernimento, paciência, tranquilidade, alegria e esperança, até que tudo possa voltar ao mínimo de normalidade no nosso dia a dia e a igreja possa se reunir novamente. Então, boa notícia, né? Aos pouquinhos a gente vai aperfeiçoando, melhorando e a ideia é essa. A partir de amanhã você vai receber um link onde você poderá participar de uma sala de reuniões limitada a 100 pessoas, né? Então, se você não puder num dia, tenta no outro. Os 100 primeiros que chegarem participarão deste nosso encontro de reunião de oração com um dos nossos pastores, um de nós, pastores da igreja, a cada dia. Menos a quarta-feira, porque quarta-feira o nosso encontro é esse. Toda quarta-feira, às 19h30, na Quarta de Vida Plena, com este momento onde eu estarei com vocês, meditando na palavra. Nós vamos continuar o estudo no Sermão da Montanha. Hoje terminamos o Sermão da Montanha.
mas vamos continuar estudando os próximos capítulos, final do capítulo 5, 6 e 7, com esses valores tão importantes para a nossa vida com Jesus, ok? Estamos combinados então? Que Deus abençoe você nesta direção, como igreja que somos. Eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12, em que Jesus termina esta primeira porção do que nós chamamos de bem-aventuranças. E ele termina com uma bem-aventurança altamente desafiadora. Algo que me chama a atenção, e eu quero dizer isso para você logo de início, é que Jesus sempre, claro, ele era perfeito, mas vamos tornar aqui ele como referencial de mestre, de ensinador. Ele sempre prezou pela honestidade. Ele nunca diminuiu a sua fala para agradar as pessoas. Ele nunca sublimou a verdade para dizer aquilo que ele deveria dizer. E este final das bem-aventuranças é um exemplo muito claro desta honestidade de Jesus em relação à vida com ele. Ele trata agora da adversidade, ou até melhor, da inimizade e da perseguição, à qual todos nós um dia poderemos estar sujeitos por amar a Jesus. Ele vai dizer então no versículo 10 e 11, são duas expressões que ele usa de bem-aventurados, mas a maioria dos estudiosos, dos exegetas, vão entender que se trata de uma essência só, apenas de uma experiência, de uma realidade. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Novamente, num momento como esse é importante a gente recuperar lá no comecinho dos nossos estudos o sentido, o significado da expressão bem-aventurados. Não sei se você chegou agora, nas últimas semanas, a participar conosco dessa série de estudos, mas é importantíssimo você saber que bem-aventurança, o sentido original dessa expressão, em pouco, em nada, eu diria até em nada tem a ver com o senso emocional, com um momento de espírito. Não é esta alegria boba, infantil, ingênua de alguém que ri da desgraça ou sorri em meio à tristeza. Não. Não é sublimar esta emoção tão preciosa para nós, até porque Jesus vai dizer na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. Então, seria um contrassenso você na mesma afirmação dizer alegre os que choram, a alegria dos que choram. Isso não faz sentido. Esse fim de semana, por exemplo, vocês me viram chorar muito. Eu acompanhei pessoas que choraram muito. Nós, como igreja, choramos muito, em diversas vezes. E naquele momento do choro não existe nenhuma expressão de alegria. Existe sim uma expressão de esperança, uma serenidade. Eu costumo usar muito esse entendimento de que em meio a este choro profundo, doído, da perda, da dor, do sofrimento, existe uma semente que brota que é a esperança de que em algum momento este choro vai terminar. Em algum momento, então, a lágrima será enxugada. Lágrimas não sorriem. Não existe essa contradição, porque lágrimas são lágrimas. Choro é choro, dor é dor. Mas como cristãos, a vida com Jesus nos dá a certeza de que lá abaixo deste solo da fertilidade que a tristeza é, porque toda tristeza ela tem um cunho pedagógico, de ensinamento, de aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo vai usar uma expressão muito preciosa quando ele diz a tristeza segundo Deus. Ou seja, essa tristeza segundo Deus é que produz um recomeço. É a tristeza do arrependimento, é a tristeza da atitude, dizendo eu não posso me acomodar a essa situação, eu não posso me acomodar a isso. Então, esta felicidade que a bem-aventurança, no primeiro momento, parece traduzir, não é isso. A bem-aventurança tem na sua essência o conceito de prosseguir, de ir em frente, de seguir, de não desistir, mas ser aquele que resiste, que se fortalece, que se firma em qualquer situação e olha para o futuro e espera a recompensa. Por isso que a estrutura
vamos dizer assim, literária das bem-aventuranças, trata ou versa sobre este paralelismo de realidade e recompensa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja que há uma correlação de duas colunas daquilo que é humano e daquilo que é providência de Deus. Daquilo que é a realidade da nossa existência, frágil, suscetível, e a firmeza, a rocha que Jesus é e do que Ele nos presenteia, com o que Ele nos presenteia ao longo de toda esta caminhada com Jesus. Chegamos então, portanto, à última bem-aventurança, à oitava bem-aventurança, em que está claro aos meus olhos que não faria nenhum sentido Jesus dizer assim, olha, vocês são alegres, fiquem felizes quando vocês estiverem sofrendo perseguição. Não. A alegria e a exultação, a que se refere Jesus no versículo 12, é pela expectativa da recompensa. Inclusive é interessante porque um padrão da bem-aventurança na perseguição não é justamente esse senso de vitimismo. Aliás, como vivemos uma geração vitimista, vitimizada. Não estou falando e não estou sublimando a realidade de que nossa geração, este mundo mau e vil, tem causado vítimas. Mas agora o contexto é, será que alguém, por usar o nome de Jesus, pode se vitimizar diante das circunstâncias e dizer assim, olha como eu estou sofrendo por Jesus, olha para mim como eu me tornei um mártir? Não. Nenhum mártir se orgulhava de ser mártir. Nenhum profeta fazia marketing em cima do seu sofrimento. Leia Jeremias. Veja Ezequiel, veja como aqueles profetas sofreram e nutriram em seu coração uma tristeza profunda. Jeremias a ponto de querer desistir de ser profeta, porque estava pesado demais. Mas esta alegria que Jesus fala, então, quando vem a sua promessa. A alegria é baseada na promessa. A alegria é baseada na esperança. Olha a questão que eu sempre mostro, a alegria está em cima da expectativa. Seria um contrassenso, seria uma insanidade, né, mental, emocional, de você dizer que bom que eu estou sofrendo. Não, sofrer é ruim demais, dói muito perder. Mas quando nós olhamos em expectativa, a promessa, a recompensa, então começa a brotar em nosso coração um senso de esperança que nos dá o início, o indício da transformação do ânimo e a esperança e a expectativa daquilo que está por vir. Jesus vai dizer então que esta qualidade do seguidor de Jesus, daquele que é discípulo de Jesus, está no fato dele ser resiliente ante a contrariedade, ante a adversidade, ante a perseguição. E como eu disse, Jesus era muito honesto. Ele quis dizer o seguinte, olha, andar comigo não vai ser fácil. Viver a realidade do reino de Deus não vai ser um paraíso aqui na terra. Haverá momentos de esperança, haverá recompensa, porque quando nós lemos as três primeiras bem-aventuranças, vemos que Jesus é muito claro em dizer que haverá recompensa sim. Mas ele era muito honesto em dizer o seguinte, haverá dificuldades. O caminho é estreito, haverá espinhos no meio do caminho, haverá perseguição, haverá contrariedade. O próprio Jesus encarna esta realidade da dor, do sofrimento. Ele chora, como eu meditei com vocês no domingo à noite. Ele tem cansaço, ele precisa descansar, ele sente fome. E na cruz, ele trouxe sobre si a maior de todas as demonstrações de que obedecer ao Senhor pode levar você a consequências humanas drásticas. Mas quando nós olhamos em perspectiva, quando nós olhamos sob um ponto de vista espiritual, sabemos que o que Deus separou, o que Deus preparou, a recompensa que está prometida e guardada é muito maior. Portanto, a gente precisa refletir algumas coisas sobre essas bem-aventuranças finais, que é uma só. Perseguição, ofensa, mentira, é o que Jesus está dizendo. Os que serão perseguidos, os que serão insultados, os que serão acusados falsamente. Veja que Jesus está mostrando uma realidade contrária, uma realidade inimiga à fé cristã. Parece então que a gente começa a pensar que
quando decidimos amar a Jesus, a gente precisa estar preparado para não ser amado pelo mundo. Ao contrário. Então, eu começo a refletir que se o mundo nos ama, o mundo em termos de sistema, não são pessoas. Tá? Quando eu falo de mundo, eu me refiro ao sistema que rege, que governa esta realidade que vivemos. Se esse sistema passar a amar a igreja, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no jeito que a igreja escolheu viver, no jeito em que a igreja escolheu se associar ao sistema, ao mundo, aos seus padrões, à sua forma de agir e reagir. Eu até arriscaria dizer que quando a igreja começa a gozar da simpatia do sistema, a gente precisa parar para pensar sobre onde estamos andando e aonde estamos querendo chegar. Aí alguém pode contrapor, pastor, mas o livro de Atos vai dizer que a igreja caía na graça de todo o povo. Sim, pessoas. Povo aqui, pessoas, alma, coração, pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas injustiçadas, pessoas esquecidas, marginalizadas, que o sistema deixou para trás, que o sistema esqueceu, que os governos ignoraram. A igreja acolheu, a igreja abraçou, e dessas pessoas para essas pessoas a igreja se tornou a sua família. Mas quando a gente olha o sistema, quando a gente olha o governo, seja ele qual for, municipal, estadual, federal, mundial, quando a igreja ganha a simpatia e a associação com um sistema que é muitas vezes caracterizado pela corrupção, pela ganância, pela injustiça, pela lascívia. Então veja, não se trata de uma crítica de um ou outro lado. Se trata de uma crítica de um modo pecaminoso de viver, seja ele de que extremo for. Porque de ambos os lados estamos sempre pressionados por uma desvirtuação da fé, por uma negação dos valores em Cristo, de defesa pela vida, do casamento, da família, da paz, da alegria, da segurança, da honestidade, do outro, da igualdade. Veja que quando nós fazemos uma análise do mundo à luz do Evangelho de Jesus, a crítica é dura a todos os sistemas, porque todos eles são falhos em algum lugar. Seja na moralidade, seja na ética, seja na justiça, seja na correção, seja na violência. Enfim, a gente precisa realmente, como igreja, voltar a ser este povo bem-aventurado, que olha em perspectiva a eternidade e a partir de então a gente começa a viver de um jeito totalmente distinto e diferente. Não alinhado a nenhum sistema deste mundo, mas que por meio daquilo que nós somos e fazemos estabelece um padrão. E as pessoas deveriam então olhar para nós e assim, eu quero ser igreja. Eu quero ser igreja porque esta igreja responde e reage de um jeito que me atrai, que me motiva, que me contagia. No começo de tudo, quando isso tudo estava acontecendo, Jesus estava alertando para uma realidade que foi concreta. O cristão ele corre o risco de perder o seu trabalho. Quantas vezes você já não foi colocado diante de uma situação onde você precisa tomar uma decisão ética e moral acerca dos seus valores cristãos diante de um modo do mundo funcionar? Sim, há cristãos que muitas vezes podem perder o seu trabalho. Isso seria uma perseguição, no sentido de Jesus, um insulto, ou então uma acusação, porque você diz sim, pelos meus valores eu não posso aceitar fazer isso. Em todas as áreas do conhecimento, do ensino, da medicina, da engenharia, da contabilidade, do relacionamento social, da assistência social, em todas as áreas, e até mesmo no ministério pastoral. Muitas vezes você é confrontado em fazer uma escolha, tomar uma decisão em que você é movido por aquilo que vai agradar as pessoas ou irá agradar a Deus. E então você corre o risco de perder de abrir mão do seu sustento, perder o seu emprego. Isso acontecia já na época de Jesus. Também, o Evangelho pode causar uma ruptura nas suas relações sociais. Ou você não precisou algumas vezes fazer escolhas sociais em dizer assim, neste lugar eu não posso ir. Ah, mas vai todo mundo. Isso eu não posso fazer. Mas todo mundo faz. Veja que é um contexto em que o social e a sociedade nos impõem um modo de viver, um modo de se ajuntar,
um modo de se alegrar e festejar a vida, e você diz, não, isso não tem nada a ver comigo. E então você começa a viver o risco de ter uma ruptura social à sua volta. E isso traz uma consequência também pior até, porque alcança muitas vezes níveis familiares. Jesus já tinha dito isso. Ninguém há que, tendo deixado pai ou mãe, por amor de mim, abra mão de sua casa, abre mão de sua família, por amor a Jesus, e isso é possível acontecer. Eu lembro a história, eu vou citá-la aqui porque ela já disse publicamente em púlpito da nossa igreja. A nossa missionária Sâmia, ela contou que quando ela se converteu a Jesus, hoje, para a glória de Deus, toda a sua família está na igreja. Olha que coisa linda, olha que testemunho, não é? E ela contou do púlpito da nossa igreja que quando ela se converteu a Jesus, em nossa igreja, ela precisava receber os estudos bíblicos pela janela mandada por uma cordinha de barbante da sua vizinha que estava discipulando-a. Porque se ela fosse descoberta, a sua família poderia bani-la por ser de uma outra tradição religiosa. O tempo passou, décadas se passaram, e hoje Sâmia está numa igreja presbiteriana na Zona Sul com toda a sua família. Mas houve um dia onde ela foi perseguida. Ela correu o risco de perder o seu relacionamento familiar, porque ela decidiu amar a Jesus. É disso que Jesus está falando. Se vocês se mantiverem firmes e convictos em amar a mim, estiverem dispostos a perderem tudo, haverá situações em que vocês poderão perder trabalho, relacionamentos sociais, relacionamentos familiares e algumas vezes até a própria vida. Veja a história dos primeiros cristãos, de que eles eram jogados na cova dos leões, nos coliseus, e que coisas terríveis, que histórias terríveis quando eles eram feitos de alimento para feras, para a diversão dos governantes. Sabe por quê? Porque entra uma quarta questão importante. Eles se tornam um risco político para esse sistema. Especialmente na época do Império Romano, César devia ser saudado como César é o Senhor. E como pode um cristão venerar ou adorar qualquer outro semelhante, um homem, seja ele quem for, dizendo, importa obedecer a esta pessoa. Este homem ou esta mulher, sim, é digna da minha veneração. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram jogados na fornalha porque não se curvaram diante de um ídolo enorme construído por Nabucodonosor. Mas hoje ainda temos muitos entre nós que se curvam e veneram homens semelhantes a si, cheios de erros e pecados, como se eles fossem a solução para o mundo em que vivemos. Então, uma ruptura política também pode causar aos cristãos o risco de morrer, porque era o que acontecia no primeiro século dos cristãos. Os primeiros cristãos, segundo historiadores, não podiam suportar a necessidade ou a obrigação que lhes era imposta pela lei de dizerem César é o Senhor, porque para eles só havia um Senhor e só há um Senhor, Jesus Cristo. Nós ainda não sabemos o que é sofrer perseguição. Nós ainda não sofremos. Nós aqui no Brasil, em nossa cidade, em alguns lugares temos alguns insights. De vez em quando temos algumas situações que percebemos sim que nós não estamos tão longe de um tempo de perseguição religiosa contra o cristianismo especificamente. Mas algumas cenas me assustam, quando imagens que são simbólicas e emblemáticas da fé cristã, seja ela católica ou protestante, são vilipendiadas, são debochadas, viram temas de piada, de comédia, de protestos. Sim, nós ainda não sentimos na pele, mas a Igreja de Cristo já tem sofrido a vergonha e o escárnio por muitos, de dentro e de fora, por não entenderem bem o que é a essência do Evangelho de Jesus. Por isso que Jesus disse, precisam permanecer firmes aqueles que, se porventura precisarem, pagar com a própria vida pela pureza e pela essência do Evangelho de Jesus. É por isso que Jesus disse no final do versículo 12, alegrem-se, exultem, porque haverá uma recompensa para aqueles que permanecerem firmes, para aqueles que continuarem em marcha, olhando para Jesus e mantendo firme a essência da fé em Cristo. Eu quero destacar aqui mais algumas coisas, terminando a nossa reflexão sobre as bem-aventuranças, já que na semana que vem, se Deus assim nos permitir, a gente vai caminhar continuando o Sermão do Monte. Você viu que Jesus fala no versículo 12 que nós seremos bem-aventurados também quando nos caluniarem? Interessante que esta palavra caiu muito bem no primeiro século, porque os historiadores dão conta de que havia muita mentira sendo falada sobre quem eram os cristãos.
Você já ouviu dizer que os cristãos eram acusados de canibalismo? Porque as pessoas ouviam dizer que eles se reuniam para comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Jesus. Sim, uma referência à ceia do Senhor. Ceia essa que vamos celebrar domingo, aliás, um bom lembrete, um parêntese, lembre-se disso, prepare os elementos, porque domingo teremos ceia do Senhor no culto da manhã. Os crentes, os primeiros crentes em Jesus eram acusados de serem canibais, porque corria a notícia, né, o factóide ou fake news, essa palavra está em alta esses dias, de que os cristãos eram canibais, porque comiam o corpo e bebiam sangue. Também eles eram acusados de que suas reuniões eram reuniões de orgias imorais. Sabe por quê? Porque corria a notícia de que eles se reuniam para fazer o ágape, o jantar do amor. E na concepção lasciva daquelas pessoas, não conseguiam conceber o amor como este amor sacrificial, o amor da entrega, o amor perfeito, o amor puro, desinteressado, incondicional, não utilitarista, não interesseiro. Mas para aquela sociedade, segundo os historiadores, os cristãos eram acusados de terem reuniões imorais, porque eles se reuniam semanalmente para o jantar do amor. Sabe-se lá o que acontece nesse jantar? Sim, os primeiros cristãos eram acusados equivocadamente de serem canibais, de serem imorais, de serem concupiscentes. Acusavam também, curiosamente, Barclay fala em seu comentário, que eram acusados de incendiários, porque a mensagem apocalíptica dizia que a terra vai terminar em fogo. E então, o que aconteceu? Você sabe a história. Os cristãos foram acusados de serem incendiários, acusados injustamente. Incendiaram Roma e colocaram a culpa nos cristãos. Incendiam a sociedade. E muitas vezes o evangelho é trazido como uma máscara para justificar atos, sejam eles quais forem, que desrespeitam o próximo, que causam injustiça e que não revelam em nada o amor da cruz de Jesus. Sim, nós sempre somos e seremos perseguidos porque decidimos e escolhemos amar a Jesus. A perseguição, por sua vez, ela tem uma oportunidade de demonstrar a lealdade que temos a Jesus. Somente diante da perseguição é que nós temos, de fato, a oportunidade de mostrar a quem nós amamos e a quem nós servimos. Jesus Cristo, o Senhor e a razão da nossa existência. Quando vêm os tempos da perseguição, quando vêm os tempos da ofensa, quando vêm esses tempos em que Jesus fala de injúria e mentira acerca do que é o Evangelho, é o tempo oportuno de nós levantarmos uma única bandeira que deveria nos unir. A bandeira do amor, do Evangelho e da resiliência, de que nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências em prol do amor, da paz e da vida de todos. Aqui encerramos então os nossos estudos sobre as bem-aventuranças. E eu quero terminar com um resumo para você entender bem qual foi a ótica desses estudos a partir da palavra de Jesus. Alguns costumam dizer que Jesus estava falando dele mesmo, de que essas 8 bem-aventuranças nada mais eram do que uma biografia do próprio Jesus, uma autobiografia. Mas eu quero lembrar que existe uma certa forma de organizar. Lembra algumas semanas quando eu disse que soa como uma montanha que sobe e desce? As 3 primeiras bem-aventuranças nos encaminham para uma experiência máxima da saciedade em Jesus Cristo. É quando então, na 4ª bem-aventurança, ele vai dizer bem-aventurados que têm fome e sede. Primeiro, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos. E agora, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E agora começa a descer a colina, voltando para a realidade, agora saciados e cheios, quando Jesus coloca diante de nós o compromisso de agir. Não apenas receber, mas agora devolver. Devolver como? Devolver pela misericórdia, devolver pela pacificação, devolver pela resiliência do testemunho de que o nosso jeito de viver, inclusive e principalmente o nosso jeito de se dispor a morrer, se for preciso, para fazer valer o amor maior por todos, o amor de Jesus, o amor revelado na cruz. Portanto, a certeza que nós temos é de que quando nós tivermos de enfrentar momentos difíceis, momentos contrários, é que não estaremos nunca sozinhos. Nunca estaremos desamparados.
Um autor que eu li, num dos comentários de vários autores, então eu não consigo identificar qual foi exatamente quem escreveu essa frase, eu quero compartilhar com você no final desse estudo. Quando aqui você é rejeitado, em Deus você é reconhecido. Enquanto aqui embaixo as pessoas ferem os discípulos de Jesus, o Senhor os recebe, os trata e os cura. Enquanto aqui as pessoas causam injustiça, o Senhor concede o bem sem cessar em momento algum. Já aqui agora, de forma inimaginável e algumas vezes incompreensível, temos paz em Jesus Cristo. Mas Ele não fará nenhuma limitação nos seus esforços, para que no final, no glorioso e grandioso dia, sejamos todos recompensados em Jesus com a eternidade. Aqui fica então o resumo das bem-aventuranças. O que Jesus tem para nós é sempre muito maior e muito melhor do que aquilo que temos vivido aqui. Porque o Senhor é conosco. Ele é o nosso pastor, que nos conduz enquanto atravessamos o vale da sombra da morte. Enquanto sentimos-nos ameaçados, perseguidos e pressionados, podemos contar com a presença. Ele está conosco e de nada sinto falta. Boa noite, igreja. Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Ele nos faz deitar em verdes pastos. Ele nos guia mansamente até as águas tranquilas. Ele refrigera nossa alma. Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vara, o seu cajado nos consolam. Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. É com esta palavra que nós adoraremos ao Senhor nesta hora. Faça dessa canção a sua oração de louvor ao Senhor. Celebre com ela, chore com ela, coloque o seu coração. Faça deste momento um momento de liberdade na presença do Senhor. E coloque tudo que o seu coração e mente estão pensando. O Senhor nos conhece, conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, sabe dos nossos sentimentos e Ele se compadece de nós, porque Ele lembra do que nós somos feitos. Ele sabe que nós somos pó. Então use deste momento para celebrar ao Senhor, use deste momento para louvar ao Senhor, use deste momento para engrandecer ao Senhor, apesar das circunstâncias. Ele é Deus, Ele é o nosso pastor. Adore o nome dEle nessa hora. Faz-me andar em verde
e o amor, sim, vão seguir-me até o fim. Habitarei em tua casa, ó Deus, te bendirei. Estamos chegando ao final de mais uma quarta de vida plena. Lembre-se que amanhã às 18 horas, o pastor Fabrício estará na nossa primeira reunião de oração com os pastores, orando por todos os pedidos que chegarem até nós. Então, aguarde, ao longo da quinta-feira eu enviarei o link, os 100 primeiros que entrarem na sala de reuniões virtuais, sala virtual de reuniões, a gente vai ter um momento de compartilhamento dirigido pelo pastor Fabrício Pacheco. E nos próximos dias você terá mais notícias, mais informações sobre essa iniciativa que tivemos assim também de estalo para que a gente pudesse estar com você, cuidando do rebanho, apacentando o rebanho de Jesus, e acreditamos que será bênção para todos nós. Para nós, pastores, para você, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida nesse restante de semana. Que domingo sejamos juntos novamente para celebrar a ceia do Senhor, para celebrar a alegria que temos em Cristo Jesus. Enquanto tudo isto não passa, continuamos sendo igreja, vivendo a glória de Deus, a esperança que temos em Jesus. Não esqueça, sua família, se você ainda não mandou o seu vídeo, mande até sexta-feira para você participar do culto de domingo, de manhã e noite, com a sua declaração de que somos família IBMeyer, vai passar, tá ok? Faça o seu vídeo, mande para o e-mail somosigreja@batistadomeia.org.br, tá ok? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada vida, cada família, cada lar agora reunido, que a tua graça esteja sobre nós, o teu amor abundante, a tua paz maravilhosa, guardando o nosso coração, e o teu Espírito nos consolando e fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas.